Olá, está começando agora mais um Palestra em Casa. Hoje vamos falar das aflições. Muitos acham que não são merecedores destas inquietudes que atingem a alma. Mas o que é aflição? Será que você sabe administrá-la? Confira as respostas na palestra de Carlos Escaramuza. Vamos nos lembrar aqui da colocação via Mateus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos pela justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos em aflição, imediatamente nós nos lembramos de algo que é algoz para o nosso cotidiano. Rapidamente nós nos lembramos da dor, nós nos lembramos do sofrimento, nós nos lembramos de eventuais angústias pelas quais passamos e só de pensarmos na aflição por si só, ela já nos aflige, porque nos leva a essas situações de dificuldades. Mas é necessário que nós paremos um pouquinho para pensar no pensamento, a forma como Jesus enfocou o bem-aventurados os aflitos para nós aqui, trabalhadores da terra, espíritos em jornada evolutiva. Nós precisamos começar pelo seguinte questionamento: o que é realmente aflição? Quando nós estamos aflitos, angustiados, ansiosos, preocupados, inquietos por uma determinada situação, nós estamos desarmonizados. Por si só, essa situação já nos desarmoniza. Quantos de nós já buscamos o plantão fraterno da casa espírita porque nos sentimos desanimados por circunstâncias difíceis de serem administradas no nosso cotidiano? Quantos de nós ali já expusemos as nossas dificuldades, as nossas situações que não são pequenas perante essa vida que nos reserva situações, às vezes, de uma forma repentina, que muda toda a nossa estrutura familiar, profissional, social ou de qualquer outro cunho. Todos nós, quando entramos nesse clima da aflição, nos desarmonizamos. E buscamos muitas vezes, através do plantão fraterno, a casa espírita que nos acolhe para ouvir as nossas aflições e para permitir que, através de um próprio reconhecimento íntimo nosso, passando a nós a coragem, a força, a esperança de que amanhã será um novo dia, nós busquemos esse equilíbrio, essa nova harmonização dos nossos sentimentos, da nossa forma de ser. Buscamos o plantão, buscamos a reunião pública, buscamos os passes para que nós possamos nos harmonizar novamente com situações difíceis da vida. Portanto, a aflição é um estado da alma, do espírito, que se caracteriza por um desconforto que ela nos proporciona. Ela nos desconforta, ela nos incomoda e cada um de nós, dentro do seu amadurecimento pessoal, dentro da sua forma de ver as coisas que acontecem, dá a ela a devida intensidade. Alguns de nós conseguimos administrar com uma certa facilidade quando as aflições batem à nossa porta. Mas muitos de nós não conseguimos dar a ela essa mesma administração do que esses outros o conseguem. Porque nos falta forças, nos falta compreensão, nos falta coragem, nos falta estímulo. Parece que o desânimo invade as nossas vidas e nós não nos conseguimos libertar desse círculo vicioso que, através do nosso pensamento, vai dando margem para que nós
fiquemos à mercê de várias aberturas no campo mental, assim como também no campo espiritual. Agora, nós também temos que parar um pouquinho para pensar nessa colocação do Mestre Jesus, porque muitos desses sofrimentos, muitas destas aflições são mecanismos da lei natural que estimula o progresso do espírito. Mecanismos? Mas, meu Deus, eu não sei administrar essa aflição que está invadindo o meu espírito. Eu não sei dominar essa situação aflitiva que está acontecendo dentro do meu lar. Controvérsias entre pais e filhos, entre marido e mulher e outros da parentela. Eu não consigo dominar esta eventual aflição no meu ambiente profissional, todo dia uma nova situação, uma nova circunstância econômica, fazendo com que os dias se tornem mais aflitivos e indagadores. O que será que vai acontecer? O que será que está por vir? Como eu faço para ficar livre disso? Como eu consigo encontrar forças, recursos íntimos para administrar uma situação de tão difícil solução? Nós somos os arquitetos da nossa aflição. Não vamos ficar nos preocupando que são castigos divinos que fazem com que nós venhamos a ter situações aflitivas por uma punição simplesmente divina. Se bem que muitos de nós, em muitas circunstâncias existenciais, degladiamos com o Criador, com certas indagações, quando não conseguimos afastar a aflição do nosso cotidiano, muitos de nós degladiamos. Mas por que essas coisas acontecem comigo? O que será que foi que eu fiz? Mas será que eu merecia isso? São muitas as indagações quando nós não conseguimos dominar um estado aflitivo. Mas nós somos os engenheiros, os artífices desses momentos aflitivos. Ou por circunstâncias do próprio presente, ou por colheita de experiências pretéritas que se fazem necessárias para que novas situações tenham a sua tendência novamente à nossa frente, para que nós possamos ir aprendendo a ver como está o nosso espírito na força, na coragem, na fé e no entusiasmo interior de buscar superar todas essas dificuldades. Nós temos a capacidade, não só intelectiva, mas também sensitiva, de produzir a aflição em nós próprios e nos diferentes graus de intensidade, diferentes matizes, dependendo da estrutura que cada um de nós traz para situações dessa natureza. Agora, nós também temos que fazer uma pausa para refletir que muitas vezes nós criamos aflições vazias. Nos afligimos por situações que ainda não aconteceram ou que estão por acontecer. Quantas vezes nós criamos esse quadro aflitivo por situações que nem vieram a ser cogitadas? Imaginemos, final da tarde, quase 6 horas, o chefe do escritório nos chama e diz assim: precisamos conversar, mas como estamos em final de expediente, amanhã reunião às 8h30. Tudo bem para você? Tudo bem. Nossa, o chefe me chamando uma hora dessa, final de expediente, o que será que está acontecendo? Será que ele quer falar alguma coisa? Vou para casa, já começo a ficar angustiado por uma situação que poderá acontecer ou não amanhã. Não, se fosse bilhete azul, ele teria dado hoje. A empresa está enxugando a folha de pagamento. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu vou tomar uma advertência? Meu Deus, o que será que vai acontecer? Chego em casa, passo para a esposa e para os filhos aquele estado aflitivo da minha alma, do meu espírito. A esposa fica preocupada. As crianças percebem.
mesmo com a sua tenridade, quando eu passo essa situação aflitiva para eles. Não contente ainda, ligo para um colega de sessão. Você está sabendo se está acontecendo alguma coisa na empresa? Não estou sabendo, é que o chefe me chamou para uma reunião amanhã cedo e acho que aí tem, hein? Ele colocou um pouco mais de gasolina para apagar a fogueira. As aflições, as dores e os sofrimentos fazem parte da nossa evolução espiritual. Temos que passar por isso para atingirmos a perfeição. Mas cuidado com a intensidade que você dá a essas aflições, pois nós somos os únicos arquitetos delas e não Deus como muitos pensam. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta. Você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então ligue para 0800 12 18 38 e ajude na divulgação do Espiritismo. Vamos continuar assistindo a história que Carlos Escaramuza contava. Ele estava nos dando um exemplo de aflições que causamos em nós por coisas que ainda não aconteceram. Veja. E no dia seguinte, se bem que eu não consegui dormir aquela noite toda, insônia, terrível, pensamentos preocupantes, transpirando, apesar dos 17 graus lá fora. Chego no dia seguinte para a reunião, olheiras. Vou enfrentar o meu chefe às 8h30, conforme planejado. Ele fala, senta, vamos conversar. Pois não, chefe. Sabe aquele seu projeto que você fez para redução de custos há uns 2 meses atrás? Sim, foi aprovado. Meus parabéns. Vamos aproveitar a sua sugestão e colocar e implantar isso na empresa. É só isso, chefe? É só isso. E eu criei uma aflição vazia, sem nenhum fundamento, por coisas que ainda não vieram a acontecer, ou talvez nem acontecessem. Agora, muitas vezes eu também crio essas aflições por situações que eu faço no meu próprio presente, não esperando vidas futuras para que eu possa apenas fazer a colheita do que eu plantei no presente momento. O próprio Evangelho, no seu capítulo 5º, quando fala da causa atuais das aflições, ele nos desperta para as muitas situações, nessas vicissitudes que nós temos muita dificuldade de administrar. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que quantos de nós caímos pela nossa própria falta, pela nossa imprevidência, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição momentânea na vida material presente, e muitas vezes escolhemos essas aflições por nossa própria intemperança no presente. Quantas pessoas arruinadas por toda a ordem possível, por situações que vieram se acontecendo, que não tiveram a perseverança necessária, a má conduta, ou por não terem limitado os seus desejos de conquistas materiais. São situações aflitivas que eu posso colher no presente momento, na presente encarnação, no presente estágio evolutivo. Quantos desentendimentos que nós criamos e colhemos esse fruto no mesmo presente, porque nós poderíamos ter evitado se nós fôssemos mais moderados, se nós fôssemos mais dóceis, se nós fôssemos menos suscetíveis. Quantos de nós colhemos algumas situações porque nós ficamos apenas na expectativa de revidar eventuais situações que aconteceram nos meus momentos presentes e esquecemos que o ideal seria se nós relevássemos determinadas situações? Então nós podemos estar colhendo a plantação do presente que geram muitas das nossas aflições. O meio pelo qual nós estamos envolvidos no nosso cotidiano nos induz para diferentes tipos de aflições, dependendo da circunstância para a qual eu dou para a vida.
Muitos de nós ficamos na expectativa de que a vida possa nos oferecer todo o equilíbrio necessário para que nós possamos manter afastado esse cálice da aflição. Mas, na maioria das vezes, nós, como seus arquitetos, estamos provocando essa situação. A própria felicidade, a própria infelicidade, nós criamos essas situações e começamos a colher nas dificuldades existenciais. Muitas vezes nós nos afligimos pelo gozo terreno e esquecemos de buscar a paz interior. Esquecemos da paz necessária para o nosso aprendizado. Quantas vezes nós fazemos isso? Agora, ao perceber que a justiça das aflições, a justiça divina, a lei natural, permite com que esses processos sejam depurativos para a caminhada do meu espírito, faz com que eu pare um pouquinho para conviver com a meditação. Nós, às vezes, corremos demais na nossa existência, na ânsia de várias conquistas, de várias realizações, e quando a aflição bate à nossa porta, muitas vezes nós não conseguimos nem recepcioná-la. Não conseguimos passar aquela noite por uma eventual situação que está sendo provocada, então nós podemos parar para pensar. Como eu disse anteriormente, a aflição caracteriza-se por um estado de desarmonia. Que tal se nós pararmos um pouco para refletir sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma como nós reagimos para determinadas situações existenciais, sobre a nossa forma de verificarmos algumas dificuldades do nosso cotidiano? Será que isso não nos chama um pouquinho para que nós paremos para pensar, para refletir em torno daquela eventual problemática que acontece em nossas vidas e buscarmos conduzir isso com um pouco mais de responsabilidade? A vida não é assim um estalar de dedos, tudo acontece à forma como nós desejamos. Vivenciar na Terra é uma experiência maravilhosa. E as aflições demonstram o quanto ainda o nosso estágio evolutivo precisa de aprendizado, precisa de amadurecimento, para que nós possamos perceber que, sim, essas desarmonias existenciais podem buscar o seu antídoto, o seu próprio remédio, através de nós próprios. Na busca interior de nós procurarmos nos recuperar de eventuais situações pelas quais passamos. Quantos de nós viemos aqui na casa espírita em função de uma situação aflitiva, dominante dentro do seio da nossa família? Que nós não conseguimos superar, tentamos buscar soluções, mas parece que nós nos atolamos cada vez mais num pântano que nós imaginamos. Quantas vezes nós não refletimos que essas situações são para nós pensarmos como nós estamos reagindo à vida presente ou ficar na eterna esperança de que a vida que tem que nos oferecer alguma coisa, quando deveria ser justamente o contrário. Portanto, a misericórdia divina serve de termômetro, porque vai medir o nosso estado espiritual para esses momentos aflitivos da nossa existência. Ou seja, é um termômetro para o nosso patrimônio, o patrimônio da conquista, dos conhecimentos, daquilo que realmente nós levamos quando concluímos mais um degrau evolutivo no presente estágio. Por isso, é um convite para nós sermos vitoriosos sobre nós próprios. Quando nós conseguimos perceber que o estado aflitivo está nos dominando, nós precisamos parar para pensar, buscar os recursos necessários, buscar a índole da oração, buscar ali na acústica da nossa alma uma motivação para que nós possamos muitas vezes indagar quando esse estado aflitivo nos domina realmente. O que será que a divina providência está querendo que eu aprenda com determinada situação? Quantos de nós, passado alguns anos existenciais,
falamos para conosco próprio: se eu tivesse esse amadurecimento que eu tenho hoje, quantas situações aflitivas eu teria administrado com maior tranquilidade. Portanto, esse termômetro é diário. E todos nós que estamos na Terra estamos sujeitos a esses estados aflitivos. Mostram realmente o nosso estágio. Mas fica uma indagação. Será que quando Jesus nos fala, bem-aventurados os aflitos, será que ele está passando uma mensagem para todos nós indistintamente? Ou será que ele está se referindo àquelas pessoas que retiram o bom proveito dessas situações existenciais aflitivas por excelência? Será que ele não está nos conduzindo para que nós criemos a devida coragem, busquemos a devida sustentação, caminhemos pela esperança para entender que eventuais situações dessa natureza são colheitas do próprio presente ou de eventuais situações pretéritas que nós, usando o nosso discernimento, a possibilidade de escolha, assim o pedimos para melhorarmos as nossas situações? Trazermos essas eventuais tendências pretéritas para ver como nós reagimos na conduta de mais uma possibilidade de elevação? Pare para refletir. Quantas aflições e sofrimentos poderiam ser evitados se em certas situações você deixasse de ser egoísta e de querer revidar algo de ruim que uma pessoa te fez e passasse a relevar ou orar por aquela pessoa? Pense, não é preciso revidar, pois colhemos aquilo que plantamos. O Palestra em Casa vai fazer uma rápida pausa e volta já. Fique aí. Estamos de volta. O que Jesus quis nos transmitir quando disse bem-aventurados aflitos? Carlos Escaramuza responde essa e outras perguntas no debate após a palestra. Confira. Será que Jesus está se referindo a essas pessoas que tiram o bom proveito dessas dificuldades, o bom proveito em termos de crescimento? Será que Jesus também não está querendo dizer àqueles que encontram na dor desafios para superarem a si mesmo? Será que ele não está nos convidando a refletir? Para eventuais dores que nós não conseguimos abrandar nas nossas vidas, será que ele não está nos estimulando a nós buscarmos essa coragem necessária, o devido equilíbrio, a devida sustentação, a busca da harmonia, para que nós possamos superar as nossas próprias dificuldades? Será que ele não está nos estimulando a nós nos apercebermos disso? Será que Jesus ainda não está dizendo àqueles que abraçam a fé ardente como forma de superação das dificuldades existenciais, sobrepujando-se a essas eventuais conjunturas dolorosas que fazem parte das nossas vidas? Será que ele não fala, não perca a fé, não perca a esperança, acredite, você pode, acalme-se, tranquilize-se, amanhã é um novo dia. Isso poderá passar e fará uma experiência fantástica para o crescimento do seu espírito. Acredite no amanhã, é possível. Será que ele nos está convidando a essa reflexão? Será que quando ainda ele fala, bem-aventurados os aflitos, ele não está procurando estimular que nós façamos das eventuais dificuldades, transformando provações em experiência e sabedoria? Quantos de nós já passamos por estados aflitivos e, através da experiência do nosso próprio espírito em dominar eventuais más inclinações, superação para aqueles momentos existenciais, em futuras situações análogas, parecidas, nós conseguimos, com sabedoria, dominar essas situações?
Quantos de nós já buscamos um ombro amigo, um ombro carinhoso, alguém que nos ouça, para que nós possamos relatar as nossas dificuldades e encontramos ali do outro lado alguém que caminha sempre com a esperança, possa nos estimular para que nós caminhemos juntos? Será que Jesus não está dizendo, bem-aventurados os aflitos, mas os que saibam aproveitar a sabedoria da dificuldade, da dor, do momento difícil, em momento de mais um estágio de aprendizado? É uma grande mensagem que o Mestre Jesus nos deixa, para que nós possamos aproveitar a existência. Ainda estamos no planeta Terra, ainda temos necessidades de que essas provas venham à nossa frente para ver como está o nosso espírito na recepção, na administração e na superação de todas essas dificuldades. Não estamos imunes das aflições para o dia de amanhã, mas poderemos buscar um antídoto, poderemos de uma forma preventiva nos prepararmos para essas situações difíceis dos nossos momentos existenciais. O primeiro é não perder jamais a esperança. O dia em que nós perdermos a esperança, nós não conseguiremos mais caminhar sobre as nossas próprias pernas. Colocar ao lado da esperança a coragem e a fé no Criador de que determinadas situações eu possa tirar proveito de crescimento individual para o meu espírito, mas possa, antes de tudo, aprender a superar essas dificuldades. Jamais perder a coragem. E o desânimo, se eventualmente ele bater na minha porta e dizer, lá na minha consciência, não vale a pena. Você não vai conseguir superar isso. Busque mudar isso. Acredite, nós podemos. Nós temos essa força interior que nós não valorizamos em muitos momentos da nossa vida. Quantos de nós aqui passamos por dificuldades imensas e demonstramos com a nossa capacidade de que nós temos a devida coragem e a força para essas superações? Portanto, fica a mensagem para nós levarmos para casa. Bem-aventurados os aflitos, porque de nós será o reino de Deus. Mas esperando que nós também façamos a nossa parte. Por gentileza, esse controle das nossas emoções na condução das nossas existências perpassa, em algum momento, na nossa escolha entre o querer e o poder, dentro da perspectiva que você colocou na nossa reunião de hoje? Você faz menção àqueles irmãos de jornada que têm a oportunidade de escolher essas dificuldades para demonstrar o seu momento de necessidade evolutiva. Sim, nós encontramos irmãos de jornada que têm o devido discernimento pós-túmulo para que possam verificar, analisar as eventuais dificuldades que não conseguiram ser superadas em experiências passadas e possa lhes ser permitido, através de uma orientação e de uma colocação de cunho bastante pessoal, de que ele possa passar por determinadas privações voluntárias para que ele possa trabalhar o seu espírito nessas situações. Assim como também nós temos outros irmãos de jornada com muita dificuldade de esclarecimento, onde o discernimento ainda não se fez presente nas suas vidas, em que eventuais situações dessas não são impostas como castigos divinos, como castigo do Criador, mas são necessidades também individuais e evolutivas para que eles possam passar por esses momentos aflitivos como forma de, pelo menos, irem suscitando gradativamente o seu discernimento, mesmo que seja através de doses homeopáticas. Quiçá nós possamos um dia fazer parte do primeiro grupo em que nós possamos sempre usar o discernimento
para as nossas necessidades evolutivas. Boa noite, Carlos. Boa noite. Nesses momentos aflitivos, uma das coisas que são muito comuns é nós nos sentimos fracassados. O fracasso é bom ou ruim? Olha, colocação interessante, Xavier. Realmente, muitas vezes nós achamos que não devíamos ter nascido. Tem pessoas que reclamam assim, sabem? Nos momentos aflitivos da vida, se colocam numa situação de totalmente fracassados para a existência. Mas muitas vezes o fracasso, uma vez que nós não temos só conquistas vitoriosas no planeta Terra do nosso presente estágio, são situações maravilhosas para o crescimento também individual do espírito. Muitas vezes o espírito, em experiências passadas, jamais admitiu a derrota, jamais admitiu ouvir um não na vida, jamais admitiu passar por situações constrangedoras. Sabe aqueles espíritos que se acham o centro do universo? Então, muitas vezes, esses eventuais fracassos são um convite para a reflexão. Se nós olharmos essas situações com outros óculos, e não apenas com os óculos materiais da existência, nós vamos perceber que mesmo que não tenhamos o discernimento, o equilíbrio necessário para administrar aquela situação, nós vamos aprender com ela. E nada como um dia depois do outro. Que tal tentar superar as aflições e transformá-las em experiência e em sabedoria? Às vezes pode ser difícil para algumas pessoas e fácil para outras. Mas uma coisa muito importante todos nós não podemos esquecer: jamais perca a esperança, a coragem e a fé no Criador, pois tudo o que acontece aqui na Terra é para o nosso aprendizado. Vamos para o intervalo e já voltamos. Espere aí. O Palestra em Casa está de volta. Continue assistindo ao debate com Carlos Escaramuza e a prece final com Moacir Marcelino do Carmo. Carlos, uma situação que um casal, ambos numa boa vida, formados, doutores e tal. O primeiro filho nasce com problemas extraordinários negativamente. Débil mental, e etc, etc. O segundo filho, perfeito. O terceiro filho, perfeito. Quem é que errou? Segundo aqueles que não têm a concepção da doutrina que permite nós entendermos a necessidade das múltiplas existências, se não tivermos essa percepção, muitos de nós vamos achar que é um castigo. Já me defrontei com casais que viviam se acusando mutuamente por uma situação dessa natureza. E jamais não pensaram nessa possibilidade, na necessidade de eventuais situações aflitivas dessa natureza para o despertar. E a necessidade não só do espírito reencarnante, mas também de uma forma, na forma da cumplicidade com seus próprios pais. Muitos desses acharam que realmente foi erro de um ou do outro, ou castigo do próprio Criador. Mas quando começam a entrar no entendimento das necessidades aflitivas individuais para o progresso do espírito, mesmo com situações dessa natureza que você exemplificou, vão perceber que ninguém errou, mas é a oportunidade de conjugar o verbo amar novamente, por todos os que estão nessa determinada situação. As considerações finais, Carlos, por favor. Companheiros, as aflições são dominantes em muitas situações da nossa vida. Vamos conviver com elas. Não vamos nos abater na primeira situação difícil. Vamos criar coragem, acreditar que temos o amparo divino. Mas se mesmo assim o desânimo tomar conta de você, você achar que
Não vai ser mais possível uma reviravolta na sua vida? Mediante essas situações negativas, pergunte: de que forma Jesus conseguiria administrar? Com certeza, nós já teremos um primeiro grande estímulo. Até uma próxima oportunidade. Agora é nosso momento, irmãs e amigos, de praticarmos o bem com toda a intensidade, porque irmãos nossos de humanidade estão em sofrimento e dor. E nós temos a possibilidade de atenuar esses sofrimentos, até completamente. Muitas criaturas aguardam esse momento, que sabem que deste lugar, desta reunião, são emitidas vibrações de amor para essas criaturas. Vamos então cerrar os olhos, pensar em Jesus, modelo e guia da humanidade, essa criatura amorosa que nos deu o Evangelho de luz para guiar os nossos passos, para que nós nos guiemos através dos seus ensinamentos. E vamos vibrar amor, porque Ele nos disse: vós sois deuses. Desenvolvamos esse Deus que habita em nós. E para desenvolver esse Deus que habita em nós, nós temos que simplesmente desenvolver o amor em favor da humanidade. Pensemos naqueles que estão hospitalizados no leito de dor e façamos a nossa vibração para eles, desejando que eles tenham uma noite de paz, se não puderem ser curados. Vibremos. Amigo Jesus, quanto te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desses ensinamentos que nos propiciam crescermos para Deus. Pois é através deles, Senhor, que nós nos sentimos criaturas melhores. Vamos pensar agora, irmãs e amigos, nas crianças do planeta. Essas que estão chegando com tarefas definidas para modificar o status quo do planeta. Mas pensemos também naquelas que estão abrigadas nas instituições, aquelas que estão nos lares, em sofrimento e dor, para que elas, Senhor, possam ter uma noite de paz. Mas se puderem ser curadas, Senhor, aqui vai a nossa vibração para essa finalidade. Vibremos para as crianças. Vinde a mim, todas as crianças, pois delas é o reino dos céus. Obrigado, Mestre, por esses ensinamentos que nos fortalece e nos agiganta perante as provas, perante as dificuldades. E agora, minha irmã, meu amigo, você que tem uma criatura que gostaria de ajudar nesse instante, não importando nunca a distância que elas possam estar. Pensemos nela e vamos vibrar por ela. Vibremos. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso amor. Obrigado, Senhor,
que nos propiciou estarmos reunidos numa reunião como essa, reunião que falamos de amor, falamos de perdão, falamos da autoajuda. E a Ti, Jesus, mestre e amigo, te agradecemos por todos os ensinamentos do Teu Evangelho de luz. E a vós, espíritos amigos aqui presentes, que dirigiram esta reunião, queremos, em vosso nome, pedir licença para declará-la encerrada. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, fala da bem-aventurança dos aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, ele nos fala da justiça das aflições. Essa justiça só pode realizar-se muitas vezes na certeza da vida futura. Sem essa certeza, essas máximas seriam um contrassenso, pois precisamos de várias reencarnações para entender tudo o que é necessário aprender aqui neste mundo de provas e expiações. Temos dificuldade de entender sobre o sofrimento, por que uns sofrem mais que outros, por que uns nascem na miséria e outros na fartura, sem nada terem feito para justificar isso. Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece brilhar? Por que alguns precisam lutar muito para conseguir um objetivo, enquanto outros têm tanta sorte que as oportunidades simplesmente aparecem, não precisam correr atrás? E pior ainda é entendermos a desigualdade da distribuição dos bens materiais. Homens de bem sofrem ao lado de homens maus que prosperam além de tudo. Só a fé no futuro pode nos dar paciência e nos consolar. Tudo isso parece desmentir as leis de justiça de Deus. Mas desde que se admitiu a existência desse Deus, sabemos que sua justiça e perfeição são infinitas. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir com parcialidade nem fazer coisas erradas. As vicissitudes da vida e o sofrimento têm uma causa, e essa causa deve ser justa, e sempre será. Jesus veio nos fazer compreender as causas de tudo através de seus ensinamentos e vivência. Hoje já estamos um tanto maduros para compreendermos pelo Espiritismo o porquê de muitas coisas, inclusive nossas responsabilidades por erros cometidos no presente e no passado. A lei é para todos. Interrogue a sua consciência, analise suas atitudes, palavras, pensamentos, para não vir a sofrer mais tarde e blasfemar contra Deus. Já podemos deixar passar muitas e muitas coisas ruins e temos que saber perdoar outras tantas. Não somos vítimas de nada em nenhuma situação. Quando achamos que estamos sendo injustiçados, é aí que se processa a lei de ação e reação. Colhemos o que plantamos. Nada está errado na vida. Em tudo existe a sabedoria divina. Vamos nos fortalecer na prece. Vamos aprender a pedir socorro e ajuda ao plano maior, pois as preces feitas de coração sempre são atendidas. O mundo já está tão severo, tão exigente com todos nós, não vamos dificultar as coisas. Tolerar e ser indulgente é um degrau para o progresso do espírito, já tão cansado de sofrer. Que a doutrina espírita possa nos esclarecer cada dia mais, que o estudo possa nos abrir os caminhos para a tão sonhada evolução. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Tchau e até semana que vem.